Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Amados, abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo de número 26. Gênesis, capítulo 26. Eu farei a leitura dos versos 1 até o verso de número 11. Eu peço que os irmãos atentem à leitura que farei desses versos. Essa será a porção que, pela graça do Senhor, nós iremos expor nesta manhã. Gênesis 26, versos 1 até o verso de número 11. Assim está escrito: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a despeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque dizia eu, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tomar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Até aqui, meus irmãos. Amém. Vamos, mais uma vez, orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez neste culto ao Senhor, neste dia maravilhoso que o Senhor fez, ó Deus, especial, santo, reservado para te cultuar. Como é bom estar na casa do Senhor, recebido pelo Senhor, sermos recebidos por Ti. E agora, Senhor, na hora da pregação da Tua palavra, nós rogamos, fala conosco. Fala dos altos céus, ó Senhor. Tu que estás assentado no trono de todo o universo. Tu, ó Deus, que reservaste autoridades para falar em Teu nome no meio de Teu povo. Tu, Senhor, que também deste-nos autoridades civis neste tempo em que peregrinamos nesta terra. Inclusive queremos orar ao Senhor, pedindo por elas. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles que nos governam. Nosso presidente, até aqueles que são vereadores e outras autoridades, Senhor, como juízes. Tenha compaixão, Senhor. Temos vivido dias difíceis e hostis ao Evangelho.
nada fora da tua providência e da tua vontade. Porém, assim, ó Deus, não podemos fechar os nossos olhos. O Senhor nos provoca e nos incita a orar pela conversão daqueles que nos governam. É papel do teu povo ser luz onde habitamos. Oramos, Senhor, e nos levantamos diante do Senhor em oração, pedimos ao Senhor, tem compaixão daqueles que afrontam a tua soberania, afrontam o teu governo e se colocam, Senhor, nos lugares de autoridade, levantam-se como se fossem Deus, como se pudessem fazer aquilo que bem entendem, como se não houvesse um juiz no trono de todo o universo. Senhor, eles não te temem. Eles não amam a tua lei, os teus mandamentos. Tem misericórdia. Rogamos que o Senhor abra os seus olhos, os converta. Assim o Senhor nos ordena na tua palavra que oremos por aqueles que estão investidos de autoridade. Pedimos por isso, Senhor, para que vivamos dias tranquilos, não para fazermos as nossas vontades, mas para termos paz em andar em teus mandamentos, para criarmos nossos filhos, ó Deus, no temor do Senhor e sem ameaças. Te pedimos isso, se for a tua vontade. Ó Senhor, nós assim oramos. Abençoa-nos neste momento. Fala aos nossos corações, dos mais velhos até as criancinhas, Senhor. Fala com todos, em nome de Jesus. Amém. Você já passou por algum momento na vida em que você ouviu, tendo ouvido a instrução da palavra do Senhor, demorando algum tempo, o Senhor lhe provou exatamente naquilo que você ouviu, inclusive concordou e disse: é isso mesmo? É certo que você já passou, não por um ou outro, mas por vários momentos assim. Todos nós passamos por momentos assim, não é verdade? Quando ouvimos a palavra, parece que somos fortes. Parece que nós não cairemos. Não pecaremos. Pedro disse isso: Senhor, é certo que não te negarei. Mas passa algum tempo e vem a provação. Provérbios nos diz que são nesses dias que o homem se mostra quem de fato ele é. É isso que vemos nesse texto. Isaac, filho do pai da fé, nosso pai na fé, certamente ensinado em tudo aquilo que Abraão revelou ao seu pai, todas as provações que Abraão passou, todo o seu processo de maturação na fé, que nós já temos visto nessa exposição aqui do livro de Gênesis. Isaac teve a graça de Deus de ouvir de seu pai esses ensinamentos e recebê-los prontos. Ensinamentos que Abraão teve que labutar para aprender ao longo de sua vida. Mas agora chega a vez de Isaac. Ele é provado. Isaac mostra desconfiança no Senhor. É isso que vemos aqui. Isaac não deveria ter confiado em Deus, quando então Deus disse: fique na terra. Ele sabia que a sua esposa realmente poderia, ele poderia ser ferido, e aqueles homens ficarem com a sua esposa. Era o costume, inclusive, naquela sociedade. Havia um valor muito caro ali. Eles não ficavam com a esposa do outro homem, mas eles matavam o marido, e então para eles estava tudo bem. Eles não estavam adulterando. Afinal de contas, o marido não vivia mais, mas faziam um grande delito contra o Senhor. Isaac sabia disso. E então, Isaac mente. Ele não diz que Rebeca é sua mulher, ele diz: ela é a minha irmã. Isaac não aprendeu com seu pai. Toda a experiência de Abraão não foi suficiente para ele. Por que Isaac faz isso? Meus irmãos, nós iremos ver nesse texto que
o narrador, inspirado pelo Espírito Santo, não nos leva apenas a refletir o motivo de Isaac agir assim. Mas a intenção de Deus nesse texto é fazer com que também nós reflitamos, eu e você reflitamos, por que nós fazemos exatamente como Isaac? E maravilhosamente também nos perguntar, como se houvesse resposta, por que Deus também ainda continua nos abençoando e nos amando e nos protegendo? Porque é também isso que vemos nesse texto. Isaac mente, peca contra o Senhor, desconfia do poder de Deus, de que ele poderia guardá-lo, de que ele cumpriria as suas promessas que entregou ao seu pai. Mas apesar disso, Deus protege Isaac e Rebeca de forma maravilhosa. Se nós pudéssemos reunir o ensino dessa frase, aliás, o ensino desse texto numa frase, essa frase bem que poderia ser: Deus pode proteger os filhos da aliança. Deus pode proteger os filhos da aliança, apesar de eles repetirem a desconfiança de seus pais. Deus pode proteger os filhos da aliança, apesar de eles repetirem a desconfiança de seus pais. Perceba nesse texto, eu não sei se você percebeu na narrativa que nós acabamos de ler, como é a intenção do autor, inspirado pelo Espírito Santo, fazer com que eu e você, leitores da Escritura, percebamos a intenção que Deus tem aqui em comparar Abraão com Isaac. Veja mais uma vez, no verso 1 diz: sobrevindo fome à terra, mas ele não apenas diz o que estava acontecendo ali, ele faz questão de nos fazer, de comparar com o que aconteceu com Abraão, além da primeira vida nos dias de Abraão. E meus irmãos, vários, não apenas este ponto, mas vários outros pontos no texto, mostram semelhanças entre o que aconteceu com Abraão e o que aconteceu com Isaac. Havia fome também nos dias de Abraão. Ele disse: eu vou para o Egito. Ele foi para o Egito, desconfiando de que Deus o guardaria. Depois ele retornou de lá. Abraão também vai para Gerar. E ali está Abimeleque, que era um título dos reis daquele lugar. E então nós sabemos a história, já passamos por esse texto. Vemos como ali Abraão também mente, dizendo que Sara é sua irmã. Perceba, há vários momentos aqui em que o narrador quer que eu e você percebamos a comparação entre Abraão e Isaac. Deus fez assim. E é bem provável, então, por esses motivos que, cronologicamente falando, Gênesis 26 vem antes de Gênesis 25. Não, a Escritura ela não se propõe a escrever todas as coisas na linha do tempo. Por causa dessas muitas semelhanças, nós sabemos que, inclusive, Abraão e Sara estavam em Gerar quando Isaac ainda não era nascido. Da mesma maneira, é bem provável que aqui estão Isaac e Rebeca em Gerar, e os gêmeos, Jacó e Esaú, ainda não haviam sido nascidos. Porque, pense comigo, seria estranho ver um homem chegar com uma mulher e dois gêmeos e acreditar que o homem e a mulher são irmãos. É bem mais fácil olhar para eles e dizer: ali está uma família. É bem provável que então Isaac e Rebeca ainda não tivessem os gêmeos. O fato, meus irmãos, é que há muitas semelhanças, não apenas entre Abraão e Isaac, mas entre Isaac e nós, nesse texto. O texto começa assim, e aqui está o nosso primeiro ponto. Isaac repete a desconfiança de seu pai. Volte seus olhos para o texto. Sobrevindo fome à terra. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Aqui nós começamos a ver como Isaac repete a desconfiança de seu pai. Deus usa algo que acontece em muitos momentos, em muitos dias na humanidade, a fome.
Você sabe que ainda nesses dias nós sabemos que em muitos locais há extrema fome. Mas o que é interessante é que Deus usa isso para mostrar os seus atos redentivos. E a todo tempo o Senhor da história está fazendo isso. Ele pega coisas do cotidiano para mostrar a sua mão salvadora e graciosa. Houve fome naqueles dias. E então era Deus mesmo fazendo com que Isaac fosse para Gerar. E ele vai até lá para Gerar. E ali está Abimeleque, o rei dos filisteus, ali naqueles dias. Meus irmãos, Deus também aparece através de governos maus, assim como apareceu aqui através da fome, para santificar o seu povo. Ele aparece de diversas formas na história, mostrando a sua maravilhosa graça para nos santificar. Perceba então como Deus fala aqui, o texto diz que ele apareceu, o Senhor apareceu a Isaac e disse, e aqui está mais uma semelhança com Abraão. Assim como Deus apareceu a Abraão e disse inclusive a Abimeleque que Abraão era um profeta e Abraão deveria orar por aquele povo, que Deus tinha feito que as mulheres ficassem estéreis, assim aqui então está Isaac. Porque Deus aparece a ele como um profeta e revela a sua intenção para com as gerações futuras. Aqui nós vemos então como Deus profere uma bênção a Isaac, com condições. Não, Deus não está barganhando com Isaac. Mas o que é interessante no Evangelho é que bênçãos são prometidas e elas são cumpridas por Deus, a depender das atitudes daquele que ouve as bênçãos. Veja o que diz o texto: não desças ao Egito, fica na terra, habita nela, e então eu serei contigo. É como se Deus estivesse dizendo assim: se você fizer o que eu estou dizendo, Isaac, se você confiar em mim, se você ficar nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei, a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Há bênçãos, meus irmãos, que nós podemos não receber do Senhor, porque nós não nos lançamos em confiante obediência a Ele. Ele não nos lança da sua casa, da sua família, continuamos sendo seus filhos. Mas da mesma maneira como ele disse a Abraão, ali no Monte Moriá, agora eu sei, Abraão, que você teme a Deus. Quando ele viu que Abraão de fato iria sacrificar seu filho, da mesma maneira, quando eu e você somos desafiados por Deus, é como se ele estivesse esperando com bênçãos. E se você então se lança em confiança e o obedece, ele abre a mão e nos abençoa. Se você então não o obedece, ele também não nos abençoa. A bênção é condicional, não é uma barganha, mas é fidelidade ao que ele prometeu. É isso que vemos aqui. Isso é para a nossa santificação. Perceba então como Deus aqui se revela a Isaac, prometendo ser com ele, se ele obedecesse, e também prometendo abençoá-lo. Na verdade, ele também diz que iria abençoá-lo por causa da obediência de Abraão. É curioso isso. Como é então que Isaac irá receber algo que é fruto e consequência da obediência de seu pai? Não é injusto isso? Não. Isso mostra como Deus é o Deus da aliança. Como Deus abençoa os nossos filhos por causa daquilo que nós fazemos em confiança a Ele. E aqui está uma grande doutrina, meus irmãos. Ela é fundamento na Escritura, a doutrina da aliança. A teologia da reforma não se resume aos 5 pontos do calvinismo. É muito além do que isso. É a teologia do pacto. Ela está por detrás, sustentando todas as outras coisas. Batismo infantil. Ela sustenta o culto ao Senhor. Ela sustenta todas as demais coisas. Perceba
É por causa daquilo que Abraão fez que Deus diz assim a Isaque: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. É assim, por isso, Isaque, que eu vou te abençoar. Que Deus maravilhoso. Ele abençoa os nossos filhos pelo pacto que nós temos com Ele. Isaque então obedece ao Senhor. Diz o texto que no verso 6, Isaque ficou em Gerar. E aqui está uma diferença entre Isaque e Abraão. Temos visto muitas semelhanças, mas aqui está uma diferença. Se por um lado Abraão, ele ainda assim não ouviu a voz do Senhor e ele foi ao Egito. E nós vimos que, quando expusemos lá, Gênesis 12, o ir ao Egito, se recorrer ao Egito, na Escritura, é um símbolo de confiar no próprio braço, é um símbolo de confiar nos homens. Abraão faz isso. Isaque não faz isso. Quando Deus se revela a ele, diz: Abraão, fica nessa terra. Isaque, fica onde você está. E o que acontece no verso 6? Isaque fica em Gerar. Perceba então como Isaque obedece ao Senhor. A voz do Senhor, aquilo que Deus fala. Isso indica, irmãos, já um efeito da santificação da vida de Abraão na vida de Isaque. Foi com o tempo que Abraão aprendeu a obedecer à voz do Senhor. No início nós vimos que ele mentiu, ele fez muitas outras coisas, desconfiou do cuidado de Deus, desconfiou que Deus iria fazer Sara engravidar. Agora nós estamos vendo que, tendo aprendido essas coisas, Deus então faz com que elas sejam como que transferidas, operadas na vida de Isaque. Isaque agora não vai para o Egito, ele não tem esse problema, ele obedece ao Senhor. Mas o fato, irmãos, é que, ainda que ele não tenha desobedecido ao Senhor e ido para o Egito, ele mente e repete a desobediência e a desconfiança de seu pai. O texto diz no verso 7, bote seus olhos para o texto: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã? Pois temia dizer minha mulher. Para que dizer consigo? Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, é estranho aqui, porque Isaque havia visto o servo de Abraão vir com Rebeca, e o servo de Abraão contou a ele tudo aquilo que havia acontecido naquela viagem. Como o Senhor tinha levado a bom termo aquela empreitada tão improvável de dar certo. Um homem saindo de um lugar para um outro lugar, contando uma história, dizendo que o seu Senhor mandou ele levar uma mulher a pessoas que ele nunca havia visto na vida. E então tudo acontece como Deus estava planejando. Isaque ouve isso, o cuidado de Deus, como Deus cumpre aquilo que ele prometeu a Abraão. Mas agora ele desconfia do cuidado do Senhor. Ele mente para que ele não morresse. Ora, como Isaque morreria se Deus havia prometido a Abraão muitos filhos e dar aquela terra à sua descendência? Era impossível que Isaque morresse. Deus, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ainda que homens estejam ao redor para nos fazer os males, mas Isaque é homem como eu e você somos homens. Irmãos, a incredulidade é terrível. Ela é como um ácido bastante corrosivo que afeta as nossas almas, que nos faz endurecer, que nos impede de achar descanso no nosso Deus. A incredulidade, ela nos perturba, ela nos tira a paz.
ela provoca ansiedades profundas em nossos corações. Ela tira o nosso sono. A incredulidade é terrível. Ela não estava apenas no coração de Isaac. Ela está no meu e no seu coração. E você e eu sabemos dia após dia o que é isso. Nós somos tentados a não confiar no Senhor, naquilo que Ele prometeu fazer-nos. E nós, então, queremos dar um jeito de nos proteger, como Isaac fez. Como Isaac fez. Aqui está a resposta. Por que Isaac, tendo conhecido a história do pai da fé, tendo tido o privilégio de ser filho do pai da fé, e andado com o seu pai, mentiu e não confiou no Deus das Escrituras? Eu e você temos o privilégio de vir depois de grandes homens e mulheres de Deus, mas ainda assim nós desconfiamos de Deus. Ainda assim. Isaac imita seu pai, ele mente. Ele quis se livrar a todo custo, inclusive a custo da segurança de sua própria esposa. Porque é isso que Abimeleque diz. Porque você fez isso? A sua mulher poderia facilmente ter sido abusada. Isaac sabia disso. Mas ele prefere proteger a si do que a sua esposa. Perceba, aqui nós vemos que ele repete a desconfiança de seu pai, mas não apenas isso, também Deus protege Isaac. E aqui está o nosso segundo ponto. O primeiro ponto nós vimos. Isaac repete a desconfiança de seu pai. Mas aqui vemos que Deus protege Isaac em segundo lugar. Verso 8 diz, ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Aqui é um grande trocadilho que nós não conseguimos perceber pela tradução ao português. O verbo acariciar aqui tem relação com rir, brincar. E foi a mesma coisa que sua mãe fez. Quando Deus apareceu a Abraão e disse, daqui a 1 ano eu vou aparecer e sua mulher vai ficar grávida. Ela riu. Ela riu de incredulidade. Aqui está Isaac repetindo o pecado de sua mãe. Ele também está sendo incrédulo e ele ri. Ele está usufruindo de prazeres do casamento com sua esposa, mas esse prazer é a custo da sua própria esposa. Esse prazer é fruto de incredulidade. Esse prazer aqui não está sendo abençoado. Neste exato momento, que ironia! O Senhor mostra ironias na vida do seu povo a todo tempo. Isaac ria. Tinha prazer, mas era um prazer de incredulidade. Não era um prazer pleno com sua esposa. E Abimeleque vê isso. Ele é um ímpio, mas ele é um homem inteligente, ele é um homem feito, é um homem que tem razoabilidade, ele inclusive é um homem que tem a lei de Deus gravada no seu coração. E ele percebe, ora, não é possível, como aquele homem é irmã daquela mulher. Eles são marido e mulher. Isaac confronta, aliás, Abimeleque confronta Isaac. Um ímpio confrontando o filho do pai da fé. É isso que nós estamos vendo aqui. Mas apesar de ímpio, meus irmãos, Abimeleque se mostra aqui como modelo nessa atitude. Quando os problemas e enganos existem entre as pessoas. Abimeleque não tem tranquilidade ao ver aquela situação, ao ver que há engano, ao ver que há farsa, ao ver que Isaac falou uma coisa, mas na verdade o que acontecia era outra. E Abimeleque procura então Isaac. Ele é modelo para mim e para você, quando nós percebemos que as palavras não batem com as atitudes.
Abimeleque não fica calado e diz: eu vou pegá-lo também, eu vou enganá-lo também. Abimeleque procura Isaac. Mas apesar da desconfiança de Isaac, a qual ele imitou em seu pai e em sua mãe, Deus protege Isaac. Como Deus é bom, irmãos. Isso deveria nos constranger. Isso deveria ter constrangido Isaac. E nós vamos ver na próxima ocasião que isso constrangeu Isaac. Isso teve efeito na sua vida. Isaac mudou. Esse capítulo mostra de forma muito condensada a santificação na vida de Isaac. Se o narrador gasta muitos capítulos para mostrar a santificação na vida de Abraão, aqui ele é curto ao fazer isso na vida de Isaac, mas o fato é que Deus constrangeu Isaac, mostrando o seu amor, apesar da sua desobediência. Veja no verso de número 11. Abimeleque diz: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. É uma frase que lembra, inclusive, aquilo que Deus disse a Adão: se você tomar do fruto, certamente morrerá. Como Deus é maravilhoso. Isaac, um estrangeiro naquela terra, agora estava sendo mais protegido do que qualquer outro cidadão. Meus irmãos, o amor de Deus, ele pode ser operado em nossa vida em qualquer condição, em qualquer lugar que nós estamos. Não existem limitações para o seu amor, para o seu poder amoroso. Não existe qualquer pessoa nessa vida que impeça o agir do amor de Deus para com o seu povo. Não existe pecado algum que impeça o agir do amor de Deus na vida do seu povo. Isso não lhe constrange? Não é exatamente isso que vemos na cruz? Deus deveria tirar a vida do seu próprio filho para mostrar o seu amor a nós. Deus amou-nos de tal maneira que nos deu o seu único filho. Ele fez isso. Ele fez o seu filho perecer para nos dizer: eu amo vocês. Se isso não lhe constrange, se isso não lhe faz agora mesmo dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, eu serei mais devoto ao Senhor. Nessa semana que hoje se inicia, eu não sei o que mais pode lhe santificar. Ah, meus irmãos, o amor de Deus é maravilhoso. Como vemos aqui em primeiro lugar, então, como Isaac repete a desconfiança de seus pais, não apenas de seu pai, mas também de sua mãe. E em segundo lugar, apesar disso, Deus protege Isaac. A narrativa irá continuar, e nós iremos ver isso na próxima ocasião. O que aconteceu com Isaac naqueles dias, naquele tempo? Isaac ficou ali muitos dias. Mas, por hora, nós encerramos aqui, porque há aplicações para as nossas vidas. Não apenas para a vida de Isaac, não apenas Deus estava tratando com Isaac, Deus também trata conosco hoje, que estamos ouvindo este sermão. O que Deus quer de você e de mim? Em primeiro lugar, eu falo aos que não pertencem à igreja. Que esperança há para você e para a sua descendência? Perceba, Deus protegeu Isaac porque ele era alguém do povo da aliança. Mesmo em terra estranha. Mesmo podendo ser ferido.
Deus protegeu Isaac. Mas esse poder está para ser usado a favor do seu povo. A favor, com relação aos ímpios, diz o Salmo que Deus já armou o arco. Ele está afiando a espada. Ele se ira todos os dias contra o pecado dos ímpios. A humanidade insiste em viver à parte de Deus, confiando no seu braço, contra a sua lei, exatamente o oposto de Abraão, que Deus diz aqui, que guardou os seus mandamentos, seus estatutos, as suas leis. Meu querido e minha querida, que esperança há para você? Não há proteção e esperança se você não confiar na aliança que Deus fez com o seu povo, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Arrependa-se, hoje mesmo. Não deixe isso para depois. Esse é o apelo bíblico. Arrependa-se mesmo agora. E perceba como Deus protegeu aqueles que se arrependem dos seus pecados, porque Ele não protegeu o seu filho. E lançou setas afiadas e as disparou na cruz. E o Senhor sentiu isso e disse: Deus meu, por que me desamparaste? A segunda aplicação é aos cônjuges. Amem os seus cônjuges. Cristo está unido à sua igreja. E então, o sofrimento da sua igreja, o sofrimento da igreja é o sofrimento de Cristo. Isso tem tudo a ver com esse texto. Nós falamos e muitas vezes que o casamento é um reflexo de Cristo e a igreja, não é verdade? Infelizmente, Isaac, ele não pratica essa teologia aqui nesse texto. Ele não protege a sua esposa. E meus irmãos, especificamente os maridos, porque aqui o texto nos fala mais da atitude de Isaac para com Rebeca. Como os maridos, eles tendem a ferir as suas esposas com palavras que doem nelas, mas lhe provocam prazer. Como exatamente vimos nesse texto. Isaac usufruindo ali de prazer, enquanto Rebeca estava em perigo. É um prazer terrível, miserável, atingir a sua esposa com palavras que nelas doem, mas em nós provocam prazer, ou em nelas dói, e em nós muito menos. Se somos uma só carne, se o casamento reflete a união de Cristo e a igreja, então o que dói em nossas esposas deve doer da mesma maneira em nós. Nós devemos preocupar-nos com a proteção dela mais do que com a nossa, com a alimentação dela mais do que com a nossa, com a saúde delas mais do que com a nossa, com a saúde das suas almas mais do que com a nossa. Os maridos são chamados a isso. Misericórdia, irmãos, porque todos nós, maridos, temos falhado nisso. Como alvejamos nossas esposas e ferimos as nossas amigas e irmãs que mais nos conhecem do que qualquer outra pessoa nessa face da terra e estão ali nos apoiando. Cristo nos chama hoje ao arrependimento, pois não é assim que Ele nos ama. Ele se condói com os nossos sofrimentos. Quando Ele nos fere, é visando o maior prazer que nós podemos ter, maior do que o ferimento. É assim que Cristo nos fere. Ele não nos fere gratuitamente. O seu amor é bondoso, é puro, é maravilhoso. Mas aqui é um ensinamento para as esposas também.
Ah, como as esposas tendem a ver seus maridos como concorrentes e não como uma só carne. Concorrem ao governo do lar, concorrem nas decisões, não buscam guardar a honra de seus maridos. Esposas, também vocês devem se arrepender com relação a isso. Não é esse o ensinamento das Escrituras. Aqui está essa grande segunda aplicação. A terceira aplicação é quanto aos pais. Pais, os seus filhos imitam vocês. Eu sei que vocês já ouviram esse ensino na exposição de Gênesis. Mas eu tenho que falar mais uma vez. Porque nós pais precisamos ouvir esses ensinamentos o quanto é oportuno. Pais, os seus filhos imitam vocês. Eles não imitam vocês apenas quando eles são pequenos. Quando eles pegam as suas roupas e seus sapatos para usarem. Eles imitam vocês e essa habilidade de imitar, ela se desenvolve ao passo que ele cresce. Eles reparam na forma com que vocês oram. Eles reparam na forma com que vocês comem. Eles reparam na forma com que vocês tratam seus cônjuges. Eles reparam se vocês leem a Bíblia. E depois nós queremos cobrar deles e discipliná-los por aquilo que eles não fazem em nós também. Eles reparam como nós ficamos no culto. Se estamos prestando atenção ou se estamos distraídos. E depois queremos dizer, preste atenção. Filhos, os seus filhos imitam vocês. E eu também me incluo nisso. Ah, como nós devemos então, irmãos, não simular uma obediência a Deus, isso não vai funcionar. Mas como nós devemos nos quedar diante do Senhor e clamar, Senhor, me faz ser piedoso. Não apenas pela minha alma, mas pela salvação de meus filhos. Porque infelizmente nós vemos que Isaac imita a mentira de seu pai. Com quem ele aprendeu isso? Dizendo que a sua esposa era sua irmã. Ah, meus irmãos, como devemos nos arrepender e de fato viver, sermos imitadores, fazermos mímicas de Deus, sermos suas figuras andando pela terra. Em quarto e último lugar, pais, os seus filhos podem ser melhores crentes do que vocês. Como isso nos conforta. Nós temos lutas todos os dias contra os nossos pecados. Mas pela graça nós olhamos que Isaac não foi para o Egito. Isaac não copiou esse pecado de Abraão. Ele copiou a mentira, mas não o ir ao Egito. Isaac obedece. Ele fica em Gerar. Como nós podemos então ter a esperança de que os nossos filhos sejam melhores crentes do que nós? De que eles não tenham as lutas que nós temos com alguns pecados? Como isso deve nos estimular então à santificação, meus irmãos? E saber que há fruto, há bom pagamento para aquele que labuta em santificação. Há esperança não apenas para as nossas vidas, como Abraão aprendeu a obedecer o Senhor na sua caminhada, mas para os nossos filhos, para que eles não sejam tais como nós somos no passado. Que bênção! Como Deus é um Deus da aliança. Como esse texto está cheio do amor, da aliança de Deus. Nós paramos por aqui. Que isso vá em seu coração. Que isso transforme a sua vida. E a sua semana que hoje se inicie. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus,
Nós te bendizemos, ó Deus, porque em Cristo há maravilhosa santificação. A tua palavra nos diz isso. Ele se fez para nós justificação, santificação. Disse Paulo em Corinto, na carta aos Coríntios. Obrigado, Senhor, porque olhamos para nós e vemos pecados. Pecados terríveis, pecados nos quais nós caímos quando pensamos que não iremos cair neles. Mas também olhamos para nós e vemos o Senhor guardando-nos, nos santificando, a nós e aos nossos filhos, Senhor. Ah, como isso é maravilhoso. Como isso nos incentiva, Senhor, a santificação, a viver no pacto, na aliança, no meio de teu povo, nos encharcando dos teus mandamentos, Senhor, das leis da tua aliança, vivendo e respirando. Como disse Agostinho, respirando, suspirar por ti. Assim oramos, ó Deus, e agradecemos. Converte aqueles que aqui estão, porventura, sem Jesus Cristo, sem essa esperança maravilhosa, Senhor. Dê compaixão em nome de Jesus. Assim oramos. Amém.